Olá pessoal, eu sou o cientista político Paulo Moura, tenho mestrado em ciência política, doutorado em comunicação e criei esse canal para falar de política, explicar o que está por trás dos acontecimentos políticos à luz da história, da ciência política e da teoria da comunicação. No vídeo de hoje eu vou tratar do artigo 142 e da intervenção militar. Vamos lá? A primeira razão pela qual não haverá intervenção militar é porque os militares não querem. E por que os militares não querem? Eles não querem a intervenção militar porque houve danos à imagem das Forças Armadas como resultado do regime de 64. E eu vou explicar que danos são esses. O movimento de 64 tinha a intenção inicial de permanecer pouco tempo no poder, proteger o país da ameaça comunista, organizar a bagunça política que existia na época e depois, logo, 68 no máximo, entregar o poder de volta aos civis. Mas não foi o que aconteceu. Houve uma reviravolta dentro do movimento militar e os militares terminaram ficando 20 anos no poder. A presença dos militares no poder por esse longo período de tempo trouxe junto problemas. Por quê? Porque essa fase de desenvolvimento econômico acelerado foi patrocinada pela via da intervenção do Estado na economia, logo os militares não eram liberais, e também pelo um forte endividamento do país. Quer dizer, o país pegou dinheiro na banca internacional para financiar as obras de ampliação da infraestrutura do país. Essas grandes obras de infraestrutura proporcionaram um forte crescimento econômico inicial do Brasil nesse primeiro período do regime militar. Os militares têm méritos? Sim, eles têm méritos, pelo menos dois. O primeiro deles foi impedir que o Brasil virasse uma Cuba, uma Venezuela, barrar a tentativa dos guerrilheiros, dos terroristas comunistas tomarem o poder à força e imporem uma ditadura comunista no país. Além de derrotar os comunistas, os militares nos legaram uma infraestrutura de transporte, comunicações, energia no país que permitiu um crescimento de longo prazo até poucos anos atrás. O financiamento de todas essas obras de infraestrutura foi feito com forte endividamento internacional e, como consequência, adveio a inflação e depois a hiperinflação. Então, este cenário de hiperinflação foi gradativamente desgastando a imagem dos militares perante a sociedade, provocando insatisfação. E o MDB, naquela época, o regime era bipartidário, existia a Arena, que era o partido do governo, e o MDB, o partido de toda a oposição, começa a vencer as eleições. Sucessivas eleições para o parlamento, para prefeito, nos cargos que não eram indicados pelos militares, vinham dando um crescimento significativo para a oposição nas urnas. Os intervencionistas parecem ter memória seletiva. Eles parecem só se lembrar dessa primeira fase do regime militar, em que houve grande crescimento econômico, em que a ameaça comunista foi rechaçada. Mas a segunda parte do regime militar foi extremamente desgastante, com inflação, com carestia, com desemprego, insatisfação da população com as Forças Armadas no governo e, consequentemente, um desgaste enorme da imagem das Forças Armadas perante a sociedade. Por essa razão, os militares resolveram sair do poder, devolver o poder aos civis. E os militares têm muito mérito nisso, porque administraram uma transição pacífica, né? Em vários países da América Latina, a derrubada dos regimes militares se deu de forma traumática, por ruptura. No Brasil foi uma transição negociada, em que gradativamente os militares foram se retirando do poder e devolvendo o poder aos civis. Como consequência disso, formou-se um consenso institucional nas Forças Armadas sobre o não envolvimento dos militares mais com a política. Se vocês forem ouvir todas as declarações do alto comando das Forças Armadas e também dos militares que estão no governo Bolsonaro, vocês vão ouvir essa expressão de que eles não pretendem voltar ao poder pela via que tomaram o poder em 1964. Em 1964, não se repetirá. Quem está bem informado hoje sabe que inclusive a presença de militares dentro do governo Bolsonaro incomoda os militares que estão no comando das Forças Armadas e fora do governo. Há uma preocupação muito grande com a politização da tropa. E por que há essa preocupação? Porque a base de qualquer força militar no mundo é a hierarquia e a disciplina. Quando a hierarquia e a disciplina são rompidas, os exércitos, as forças armadas se desfazem. Isso estava acontecendo em 64.
A esquerda politizou os militares. Lamarca e outros terroristas daquela época eram militares desertores. Então, as Forças Armadas têm uma extrema preocupação em evitar a politização da tropa. Isso é motivo de preocupação, porque vocês que ficam pedindo intervenção militar talvez não tenham percebido, mas hoje existem mais militares dentro do governo do que havia no próprio governo militar no regime de 64. Isso é motivo de preocupação. Há uma divisão entre o alto oficialato das Forças Armadas, no sentido de que há uma ala que acha que não é bom para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica estar presente no governo. Não obstante, a outra ala que está presente no governo. Mas há um consenso entre eles. Ninguém defende um golpe militar, ninguém defende a tomada de poder pela força. Isto sim é um consenso entre a alta cúpula das Forças Armadas em todo o Brasil. Aliás, essa divisão nas Forças Armadas, essa divergência com relação à presença dos militares, é outro elemento a comprovar por que não haverá a volta dos militares ao poder na forma como os intervencionistas pedem. Para que as Forças Armadas fizessem isso, do ponto de vista político, é preciso que houvesse um consenso. E para que haja um consenso, seria necessário que houvesse um quadro de caos, de desordem, muito maior do que esse que está se percebendo. Os militares, então, incorreram em dois erros. Um deles eu já falei. Foi acreditar no desenvolvimento da economia a partir da intervenção do Estado, com forte endividamento público causador de inflação. O outro erro dos militares foi um erro político. Eles tinham uma teoria da chamada panela de pressão. A ideia de que se você encurralar um inimigo contra um canto de parede, deixá-lo sem saída, a única saída que ele tem vai ser pular no seu pescoço, vai ser partir para cima de você. Portanto, eles acreditavam que era necessário deixar uma válvula de escape para a esquerda e deixaram a esquerda praticamente livre nas universidades. Os militares, então, acabaram com a luta armada, com a guerrilha, com o terrorismo, mas deixaram a esquerda praticamente livre dentro das universidades. Qual foi a consequência disso? Durante esses 30 anos, inclusive lá durante o regime militar, a esquerda formou 3 gerações de profissionais que hoje estão no poder, na mídia, no sistema educacional, na cultura, nas igrejas e dentro das organizações privadas também. Boa parte dos profissionais que hoje comandam a administração das empresas, ou até que são donos das empresas, sim, existe muito grande empresário de esquerda no Brasil, são formados nas universidades brasileiras nesse período do regime militar e foram doutrinados a acreditar que o socialismo é uma coisa boa. Outro erro político complementar dos militares foi eliminar da cena política a direita liberal conservadora que existia no país. Sim, havia uma direita liberal conservadora lutando contra a esquerda no parlamento, na sociedade, e esses políticos foram caçados, foram exilados, enfim, foram impedidos de participar da política. Então, que situação se criou? Quer dizer, a direita civil liberal, conservadora, foi retirada da política, enquanto a esquerda crescia dentro das universidades, formando, como eu disse, 3 gerações de profissionais que chegaram ao poder. Terminou o regime militar, o que aconteceu? A esquerda voltou ao poder. Primeiro, voltou elegendo os políticos mais ao centro, até que foi gradativamente indo para a esquerda, do MDB para o PSDB, até eleger o PT. Esse é o preço. Qual foi o erro? O erro foi que a sociedade não foi convencida sobre a importância e a superioridade moral dos valores liberais e conservadores sobre as ideias socialistas. Então a esquerda formou uma maioria que hoje sustenta o poder. Eu tenho dito inúmeras vezes, nós tiramos o PT do governo, mas não tiramos a esquerda do poder. E isso torna a nossa luta muito mais difícil. No vídeo Abaixo o Antigo Regime, que viralizou aqui no canal, eu expliquei essa questão da correlação de forças nossa contra a esquerda e quem são os nossos inimigos e qual é o tamanho e a força dele em contraposição à nossa força. Quer dizer, esta situação em que praticamente a direita voltou às ruas e está reaprendendo a fazer a política a partir de 2013, essa desigualdade de forças com a esquerda, se deve exatamente a isso. E a esquerda é tão eficiente que bastava alguém se dizer de direita nos últimos 30 anos na política brasileira que era alijado, demonizado, visto como defensor de golpe, como defensor de tortura e assim por diante.
fechando as portas da opinião pública para ouvir o que nós tínhamos a dizer. Foi preciso a corrupção do PT, um mensalão, o petrolão, para a direita acordar, sair às ruas e retomar o espaço político que hoje nós temos. Mas hoje há uma situação de equilíbrio de forças. Nós estamos fortes nas ruas, nas mídias sociais, mas eles ainda dominam as instituições. Como vocês podem ver, nem sempre estratégias militares funcionam na política. O território é outro, há muita similaridade, utiliza-se muito a linguagem militar para transpor para análise política, mas o jogo político é mais complicado. E, gente, tem mais um obstáculo importante a uma intervenção militar. Trata-se do cenário internacional. O combate às guerrilhas na América Latina e em outras partes do mundo, na África, na Ásia, nos anos 60, 70, se deu num quadro de Guerra Fria, em que a luta armada dos socialistas no mundo estava espalhada pelos continentes africano, latino-americano e asiático. E naquela época, então, os Estados Unidos, que lideravam o combate à União Soviética comunista no mundo, toparam bancar empreitadas militares de tomada ao poder para impedir que os comunistas controlassem o mundo todo. Por isso, os regimes militares na América Latina foram apoiados, inclusive no Brasil. Mas os Estados Unidos assumiram uma posição diferente. Pararam de apoiar regimes militares e passaram a defender a ideia de que a conquista do poder só é legítima dentro da democracia. Esse consenso se expandiu pelo mundo. Depois dessa mudança, então, em quaisquer lugares do mundo onde houver tentativas de tomar o poder por fora das regras constitucionais, o mundo inteiro vai condenar. Sanções econômicas, restrições aos interesses do país no mercado internacional, na política internacional, advirão como consequência das posições que os países europeus e os Estados Unidos vão adotar contra quem fizer isso. Basta observar o que aconteceu aqui no Paraguai recentemente. É regra, gente. Nem os Estados Unidos, mesmo sob o governo Trump, nem os governos europeus apoiarão um golpe militar. Ah, mas e o artigo 142? Está lá na Constituição. Gente, existe uma controvérsia enorme na interpretação do artigo 142. Uma quantidade enorme de juristas e mesmo os militares entendem que o artigo 142 ele se presta para situações como, por exemplo, nas operações de garantia da lei e da ordem, em que o governo federal convoca as Forças Armadas para combater o crime organizado ou para combater queimadas na Amazônia e, em casos excepcionais, quando um outro poder da República rompe as regras constitucionais. Sim, o STF está extrapolando as suas funções. Está legislando, julgando, investigando e condenando e governando. É preciso considerar que há uma aliança do Congresso com o STF contra o governo. Então é muito complicado você recorrer ao artigo 142, o terreno de luta que nós temos para pressionar o STF, para pressionar o Congresso, é a rua, é as mídias sociais, é a luta parlamentar, dentro das regras da democracia. E mais uma coisa, lembrem-se, agora em novembro, Celso de Mello se aposenta. O primeiro juiz indicado pelo presidente Bolsonaro entra no STF. Aí vocês vão dizer, ah, mas é um só, mas muda o jogo. É preciso lembrar que muitas votações controvertidas no STF foram vencidas por quórums de 6-5. Além do mais, eles não estarão mais sozinhos lá dentro do STF. Nas reuniões deliberatórias, em tudo aquilo que importa, haverá um juiz indicado pelo presidente Bolsonaro. E isso muda o jogo. Sem falar que em julho de 2021, Marco Aurélio de Mello se aposenta e entra mais um juiz. Em princípio, se nenhum dos juízes da STF, além desses dois, pedir aposentadoria precoce, pelo menos 2 juízes indicados pelo presidente Bolsonaro estarão lá desequilibrando o quórum do STF a nosso favor. O único caminho para mudar o país é através da luta política, gente, é através do convencimento da maioria da sociedade de que os valores liberais e conservadores, a defesa das liberdades civis, da propriedade privada, das liberdades econômicas e dos valores da família, da moral e dos bons costumes são valores moralmente superiores aos valores das ideias socialistas que querem acabar com a nossa liberdade, querem
querem acabar com a propriedade privada e querem destruir a família. Então, nós só vamos conseguir chegar ao poder e não apenas chegar ao governo e sustentar o nosso poder se nós tivermos maioria na opinião pública. Foi isso que a esquerda fez por 30 anos e é por isso que, apesar deles terem sido tirados do governo, eles ainda têm um enorme poder junto à maioria da sociedade. Nós temos que virar esse jogo como? Convencendo a maioria da sociedade a aderir aos nossos valores, às nossas ideias, às nossas crenças. Gente, nós, liberais e conservadores, somos cerca de 30% da sociedade brasileira. Estudando pesquisas, comportamento político, comportamento eleitoral, aparecem esses números de forma consistente. Ah, mas e como é que o presidente ganhou a eleição? O presidente ganhou a eleição num ambiente de lavajatismo e de antipetismo. Então, como tinha um segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o PT, as pessoas votaram contra o PT, contra a volta do mensalão, contra a volta do petrolão, contra a corrupção, e o presidente Bolsonaro é que encarnava essa representação. Então, somaram seus liberais e conservadores esses outros segmentos da sociedade, que apoiam ou apoiaram o governo até há pouco, mas que não necessariamente são bolsonaristas ou conservadores. Foi assim que nós fizemos maioria. Então, esse centro político, ele está em disputa e hoje ele está sendo bombardeado há 90 dias pela mídia com esse negócio da pandemia e pau no presidente Bolsonaro. Eu tenho dito isso em todos os nossos vídeos e todas as pesquisas indicam que essa parcela de centro da população que votou no presidente Bolsonaro hoje está se deixando influenciar pelos ataques da mídia. São essas pessoas que nós temos que conquistar, são essas pessoas que nós temos que convencer para garantir que o presidente tenha sustentação na maioria. É possível que o segundo turno da próxima eleição repita esse cenário, mas nós não temos garantia. O que cabe a nós? Redobrar os nossos esforços nas mídias sociais, nas ruas, nas conversas com as pessoas, na família, nos amigos, nos vizinhos, nos parentes, para tentar convencê-las de que as nossas ideias são melhores. Só assim o Brasil vai mudar de forma consistente e sólida e duradoura. Gente, eu vou pedir permissão para vocês para fazer uma citação de Maquiavel no livro O Príncipe, que foi escrito em 1513, no início do século XVI. Aqueles que, por caminhos valorosos como esse, se tornam príncipes, conquistam o principado com dificuldade, mas o conservam com facilidade. As dificuldades que têm para conquistá-lo nascem em parte da nova ordem e dos novos métodos que são obrigados a introduzir para fundar o seu Estado e a sua segurança. Devemos convir que não há coisa mais difícil de se fazer, mais duvidosa de se alcançar ou mais perigosa de se manejar do que ser introdutor de uma nova ordem, porque quem o é tem por inimigos todos aqueles que se beneficiam da antiga ordem e, como tímidos defensores, todos aqueles a quem as novas instituições beneficiariam. Essa timidez nasce em parte do medo dos adversários, que têm a lei ao seu lado, e em parte da incredulidade dos homens, que só creem na verdade das coisas novas depois de comprovadas por uma firme experiência. Maquiavel, O Príncipe, capítulo 6, 1513. Sabedoria política. Então, gente, é isso. Nós não temos outra saída. Não existe atalho, não existe caminho alternativo a não ser o trabalho árduo. Maquiavel está dizendo, o poder que se conquista com dificuldade preserva-se com facilidade. O poder que se conquista com facilidade perde-se com facilidade. Se o caminho não for feito com o convencimento da sociedade, vai se repetir o erro de 64, em que os militares se preocuparam apenas com a tomada do poder, com o combate à Revolução Armada dos comunistas e deixaram os comunistas livres para conquistar os corações e as mentes da sociedade brasileira. Nós estamos pagando hoje o preço disso. Vamos repetir o erro? Nosso trabalho, gente, recém começou. Reflita comigo. A maioria dessas pessoas que está indo para a rua, os milhões de brasileiros, 6 milhões de brasileiros no auge do movimento do impeachment que foi para as ruas, e as pessoas que nos apoiam na sociedade, são pessoas que começaram a prestar atenção na política de 2013 para cá. Qual é a experiência dessas pessoas? Gente, o PSL elegeu 52 deputados. Desses 52, praticamente metade abandonou o presidente. Então nós temos no Congresso Nacional 25 deputados realmente fiéis às nossas ideias,
e aos valores que o presidente defende. Elegemos 4 senadores. Essa é a nossa força no parlamento. Aqui à frente tem eleição municipal, logo em seguida eleições federais de novo. É nossa missão ampliar essas bancadas, eleger prefeitos, vereadores, depois deputados estaduais e federais. Não basta eleger um presidente e deixar ele sozinho lá. Trabalhar para defender as nossas ideias perante a sociedade é também trabalhar para eleger representantes dessas ideias no parlamento e no governo. Enquanto nós não formos maioria de fato, não existe outra saída, não existe atalho senão perdurar na luta política, lutar para ser maioria. E aí, pessoal, gostaram de mais esse vídeo no meu canal? Então, bota o dedãozinho lá, positivo o vídeo, curte, comenta, compartilha, ajuda os meus conteúdos a chegarem à maior quantidade de gente possível, porque eu criei esse canal para fazer aquilo que eu estou pregando no vídeo, ajudar a convencer as pessoas a aderir às ideias liberais e conservadoras, ajudar as pessoas a compreender os valores que nós defendemos, ajudar a fazer crescer a nossa maioria na sociedade. Valeu?